E aí galera, preparados para mais uma História do Carlão? Pois é, na nossa revisão de hoje falaremos um pouquinho sobre a nação grega, a Grécia clássica. Quando a gente fala sobre Grécia, sempre vem à nossa mente aquele povo inteligente, esperto, dinâmico, atlético. Falamos um pouquinho sobre espartanos e gregos, falamos um pouquinho sobre atenienses e outros gregos. Pois é, quando a gente fala de Grécia, a gente começa a pensar numa civilização que ocupava aquela região no sul, chamado de cretenses, que desenvolveram um comércio marítimo, possibilitando o desenvolvimento de outras nações, como por exemplo os micênicos, que ao se desenvolverem e serem uma nação extremamente forte para gerar navegação, acabou decidindo invadir um concorrente comercial chamado de Troia. Nessa batalha, famosa Guerra de Troia, narrada no livro de Homero chamado Ilíada, nós vemos a vitória dos gregos sobre os demais povos. Com isso, chamou a atenção de povos indo-europeus, como por exemplo jônios, eólios e aqueus. Esses povos acabaram se aproximando da Grécia e invadindo essa galera. Com isso gerou uma certa interação entre eles. E qual vai ser o resultado? Pois é, eu tenho uma nação que ocupava um território, depois eu tenho uma outra nação que passou a dominá-la. O que nós teremos? Um desenvolvimento da nação grega. Com isso, os jônios se aproximam do território onde fica Atenas e como resultado disso se interagem com aquela população. Ao mesmo tempo, quando a gente começa a pensar nos dórios, eles se aproximam dos espartanos, criando e formando uma sociedade, cada um nas suas próprias características. Quando a gente fala de Atenas, a gente lembra de uma sociedade que vai valorizar as artes, que vai valorizar os esportes e ao mesmo tempo vai valorizar o quê? O intelecto. Só que claro, os jônios, eles também formaram uma distinção social muito evidente. Para eles, seria cidadão, ou seja, possuidor de direitos, apenas os homens maiores de 18 anos, enquanto que as mulheres e os estrangeiros seriam relegados para um outro nível. Quando falamos sobre Esparta, a gente lembra dos espartanos, aqueles fortes e mastros guerreiros que lutavam pelo bem da sua sociedade. Mas o que a gente esquece é que os espartanos, eles eram descendentes desse povo invasor, chamado de dórios, que se aproximaram, conquistaram e impuseram sua vontade sobre os antigos habitantes da região ali da Lacônia. Resultado final, nós temos uma distinção muito clara entre espartanos, entre periecos e depois lá embaixo os ilotas, pessoas que sofreram uma certa resistência e acabaram se tornando servos do Estado. Na Grécia, um outro fato que é importante a gente relembrar sempre foi quando um certo rei persa resolveu invadir o seu território. E isso foi um lado positivo aos gregos, uma vez que eles se juntaram numa situação chamada de Conferência de Delos. E nessa Conferência de Delos, eles acabaram tendo Atenas como a sua grande líder, que vai administrar as riquezas, onde todos pagavam tributos para ela. Os espartanos, os tebanos, os próprios atenienses promoveram uma resistência nas chamadas guerras médicas, e isso faz com que eles acabassem se unindo. Após a vitória, nós percebemos que Esparta não estava muito satisfeita com a maneira como Atenas governava, e separou-se. E com isso, Atenas, se sentindo prejudicada, resolveu enfrentar os seus adversários, criando mais uma guerra civil chamada de a Guerra do Peloponeso. Dessa Guerra do Peloponeso, a gente verificou que temos gregos com gregos, um lutando contra os outros. E qual vai ser o resultado disso? Mortes. Dessa guerra que durou quase 50 anos, vieram outras guerras civis, até que lá de cima veio um outro rei da Macedônia, cujo nome dele era Filipe II, que trouxe o seu exército, dominou a nação grega e impôs aos gregos uma certa dominação. Com a sua morte, assumiu seu filho, chamado Alexandre, o Xandão, onde ele vai dominar uma grande quantidade de territórios, dominando regiões na Ásia, no Egito, e essa da região toda ficou conhecida como sendo a supremacia grega sobre os outros povos. Esses povos acabaram misturando a sua cultura com a cultura grega, gerando o que nós vamos chamar de helenismo. Alexandre, infelizmente, vem a morrer, e com a sua morte, o seu poderoso e vasto império foi dividido entre 4 generais. E esses 4 generais acabaram cada um ficando com uma pequena parte. O grande império macedônio grego, o helenismo, acabou se rompendo, ficando para nós apenas algumas partes da sua cultura. Agora, quando a gente fala de cultura grega,
não podemos esquecer em nenhum momento de um cara chamado Clístenes, que é considerado o pai da democracia ateniense e a democracia atual, onde estabelece que todos os cidadãos possuem direitos. Não podemos esquecer da importância do teatro que os gregos deixaram, das obras de Homero, Ilíada e Odisseia, muito menos esquecer de um fato importante chamado de Olimpíadas. Durante as Olimpíadas, todo e qualquer tipo de atividade se encerrava para que os atletas, soldados, pudessem ir até a Olímpia e pudessem praticar os Jogos Olímpicos. Por quê? Todo mundo olhava e agradecia ao Deus poderoso chamado Zeus. Galera, a gente vai ficando por aqui e vale lembrar, estamos aí nas redes sociais. Aquele abraço, até!